No vídeo de hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre Black Hole, que é uma HQ do Charles Burns publicada originalmente entre 1995 e 2005 em 12 capítulos que saíram pela revista do Art Spiegelman, que para você que não sabe é autor de Maus, uma das minhas HQs preferidas e para a qual inclusive já tem vídeo aqui no canal. Caso não tenha visto aquele vídeo eu vou deixar o link para ele lá embaixo. Aqui no Brasil, alguns anos depois, Black Hole foi publicado primeiro pela Conrad em uma edição de 2 volumes, que logo se esgotou e permaneceu fora de catálogo por um bom tempo, até que em 2017, salvo engano, a Dark Side republica a obra nessa edição aqui em volume único. E a narrativa de Black Hole se passa nos Estados Unidos de meados da década de 1970, e ainda que aqui no texto não exista qualquer demarcação temporal específica, ainda assim existem alguns elementos da narrativa que permitem fazer essa identificação. Por exemplo, existe um momento em que uma personagem pega um disco e esse disco é o Diamond Dogs, que foi lançado pelo David Bowie em 1974. Então você consegue, graças a essa referência ao disco, precisar mais ou menos onde temporalmente se localiza essa narrativa aqui. E não me parece gratuita essa referência a esse trabalho em específico do David Bowie, porque em Diamond Dogs o Bowie estabelece um forte diálogo intertextual com 1984, que é uma das maiores distopias da literatura ocidental, e mais do que isso, na capa de Diamond Dogs, o David Bowie aparece ali animalizado, como se ele fosse metade homem e metade cachorro ou algo do tipo. Se você nunca viu essa capa, eu vou deixar a imagem dela aqui na tela agora. E se você nunca ouviu esse disco, eu sugiro que você vá ouvir, depois você volta aqui e a gente continua conversando. Mas o fato é que essa questão de uma desesperança associada ao gênero distópico e essa questão da metamorfose, digamos, associada a essa imagem de um Bowie animalizado, já ditam de uma maneira ou de outra todo o tom desta HQ. Mas para além desse detalhe sobre o disco, essa demarcação temporal acaba se dando muito mais por questões que se relacionam ao modo como o autor foi ambientando essa sua narrativa aqui, de modo que essa ambientação aponta para um momento em que, primeiro, o movimento hippie com toda aquela geração paz e amor já havia acabado. Segundo, a cultura jovem já havia se consolidado, sobretudo depois, por exemplo, do Apanhador no Campo de Centeio, que foi publicado em 1951, daquele filme Juventude Transviada, que é de 1955, depois do advento dos Beatles no Reino Unido e do Bob Dylan nos Estados Unidos ao longo dos anos 60. Então veja que tudo isso acabou consolidando muito bem uma cultura jovem que vai estar muito aparente aqui em Black Hole, assim como, e aí é o terceiro ponto que fica claro por conta dessa ambientação, de maneira que a gente consegue localizar a narrativa temporalmente, existe aqui toda aquela rebeldia punk que já se fazia sentir em meados dos anos 70, e por conta disso, então, por conta dessa rebeldia punk aqui, não existe ao longo da narrativa, por exemplo, muito respeito às figuras de autoridade, ou ainda, esses jovens aqui que compõem o núcleo central de personagens sempre assumem aquela postura do adolescente rebelde, temerário, inconsequente, que gosta de sexo, drogas e rock and roll, etc. E isso se aplica mesmo ao nerd, né, desse grupo aqui, o que é uma coisa bastante interessante. E tudo isso, todos esses elementos, o fim da geração dos hippies, o começo da geração punk e essa cultura jovem consolidada, tudo isso acaba nos dando notícia de uma geração marcada por um profundo niilismo que leva à decadência que aparece aqui graficamente por meio da corrosão física desses indivíduos aqui e das deformidades que vão acometer esses personagens. E esse niilismo é fruto de um vazio cultural específico deste período aqui de tempo e do lugar onde se passa essa história, porque por mais que você perceba que seja uma cidade grande, ainda assim existe uma construção de um espaço que é quase um espaço suburbano,
com uma vida cultural quase nula, onde as pessoas não tinham muito o que fazer e onde esses jovens não tinham ali uma, digamos, uma perspectiva de vida, um futuro, um horizonte profissional dos mais atraentes, dos mais agradáveis. Então, esses jovens aqui, se eles continuassem na linha, eles provavelmente herdariam o trabalho dos pais ou então iam trabalhar em fábricas e coisas do tipo. É justamente por conta desse cenário, que é muito característico desse lugar aqui, por conta desse cenário, então, essas pessoas, esses jovens, mergulham de cabeça nos psicotrópicos e em qualquer tipo de diversão, como por exemplo o sexo e o rock and roll, já que as drogas já foram mencionadas. E esse vazio cultural ao qual estou me referindo aqui, fica claro, por exemplo, quando os adultos, nos momentos em que os adultos ficam assistindo comédias bestas na televisão, enquanto seus filhos saem para se drogar ali com os amigos, inclusive o tal do nerd da turma. Então, esse núcleo de personagens centrais aqui de Black Hole é composto por adolescentes que saem dos trilhos e vão contra todo aquele padrão organizado do American Way of Life. Então, são pessoas que abandonam a escola, que não querem mais ir para o trabalho, que fogem de casa, que invadem a propriedade alheia, etc. e tal. Então, compondo este núcleo central, nós temos a Chris, que como só ia acontecer em todas essas narrativas mais adolescentes, digamos, é a garota mais popular da escola, então sempre é preciso existir aqui essa figura. Nós temos o Keith, que é o nerd que acaba desenvolvendo uma obsessão, eu ia falar uma paixão, mas eu acho que obsessão é um termo mais correto para se referir ao que ele sente por ela. O Keith acaba, então, desenvolvendo essa obsessão pela Chris, que é a mocinha mais bonita da escola, já que ela sempre foi muito legal com ele. Então, mesmo sabendo que nunca vai acontecer nada entre eles, o Keith ainda permanece esperançoso por um bom tempo aqui da narrativa. Para além disso, nós temos a Elisa, que é uma moça que o Keith conhece na casa de um traficante e com quem ele vai passar a se relacionar. E é muito engraçado porque, do mesmo modo como o Keith era apaixonado pela Chris, ele logo se apaixona pela Elisa também, o que mostra toda a efemeridade das relações nessa fase da vida e o niilismo amoroso e sentimental que rege esse personagem, ou esses personagens, porque eles têm relações muito intercambiáveis, digamos. E por fim, nós temos aqui compondo este núcleo central o Rob, que é o garoto mais bonito e atraente da escola, ele é o verdadeiro pegador ali daquele lugar, e que vai acabar se relacionando, evidentemente, com a Chris de uma maneira mais sexual. Então veja, a partir desses personagens, tudo me levava a crer que essa seria sim uma narrativa de adolescentes, né? Então, de uma maneira ou de outra, isso acaba compondo uma espécie de estratégia de contenção que faz com que a gente entre nesse texto de maneira um pouco descompromissada, em uma postura muito semelhante ao descompromisso dos próprios adolescentes aqui. O problema é que, e aí vem a grande questão, porque eu li essa HQ sem saber nada sobre ela, o que acabou ajudando nesse processo. Mas enfim, o problema é que existe uma doença sexualmente transmissível que está se espalhando ali por entre esses jovens, e o estranho é que nenhum adulto parece saber de nada, porque só esses adolescentes comentam sobre as pessoas que estão bichadas conforme o modo como eles se dirigem a elas, né, ou se referem a elas. Só que essa doença sexualmente transmissível, ela se manifesta fisicamente de diferentes modos em cada pessoa que é portadora desse vírus. Então, por exemplo, tem uma pessoa que acaba criando chifres, outra cria um rabo, outra acaba tendo escamas, outra tem tentáculos, outra tem uma boca no pescoço. Algumas pessoas acabam tendo caroços nascendo no rosto, esse tipo de coisa. E essas deformações físicas, né, elas ficam evidentes quando, por exemplo, a gente pega aqui a folha de guarda, você tem essas imagens como se fossem aqui as fotografias em um anuário escolar. No início, esses personagens estão todos muito bem, obrigado. Só que aí depois que eles passam pelo buraco negro dessa narrativa,
Na última folha aqui, esse anuário volta, só que dessa vez os personagens estão completamente deformados pela doença, então isso é uma coisa bastante interessante quando a gente pensa no objeto em si. Só que, apesar de continuarem ali, digamos, funcionais na maioria dos casos, ou seja, por mais que essa doença afete a vida deles esteticamente e, por tabela, psicologicamente, isso não afeta a funcionalidade deles diante do sistema social. Então, eles estão aptos para continuarem indo na escola, para ir ao trabalho e coisa do tipo, para, digamos, gozar das benesses de se viver em sociedade. O problema é que essas pessoas que vivem com esse vírus passam a ser estigmatizadas, já que em alguns casos essas mutações são bem visíveis e eles não conseguem esconder aquilo dos outros, de maneira que logo existe toda uma questão envolvendo preconceito para com este grupo, etc. Por conta disso, alguns desses jovens marginalizados e portadores do vírus acabam tendo de se esconder em uma floresta ali próxima da cidade onde se passam esses eventos, porque todo mundo fica com medo de buscar ajuda ou de falar com os pais sobre aquilo que está acontecendo. Primeiro, porque trata-se de uma doença sexualmente transmissível. Segundo, porque se eles forem falar sobre isso com os pais, eles vão ter que acabar admitindo que eles transam e daí tem todo aquele desconforto. Enfim, e isso acaba fazendo com que esses personagens não entendam muito bem o que está acontecendo. Eles estão muito desinformados. E como nós acompanhamos essa narrativa a partir da perspectiva desses adolescentes, nós também ficamos sem maiores explicações sobre como esse vírus funciona, sobre como essa doença se desenvolve, etc. A única coisa que fica evidente desde o início é que a principal forma de transmissão desse vírus é a troca de, fluidos corporais. Não apenas relacionados ali aos fluidos sexuais do corpo, mas também, por exemplo, próximo do fim da HQ, tem um personagem que cospe na boca do outro e fala: pronto, agora você também é um de nós. Então veja que a única coisa que fica muito clara pra gente é essa questão da transmissão, o que eu achei maravilhoso, porque se tivesse uma explicação no final para tudo isso, talvez... então se você é uma das pessoas que procuram sempre por explicação pelas coisas, pode ser que você não goste muito desse livro, dessa HQ, mas enfim, talvez se tivesse essa explicação, essa narrativa perderia muito do impacto que ela acabou tendo, pelo menos no meu caso, na minha experiência de leitura. Tendo todas essas coisas em vista, nós ficamos logo sabendo que o Rob, que é o bonitão da escola, acabou passando o vírus para a Chris, que é a moça mais bonita e mais popular, enfim, enquanto o Keith, que é o nerd, é infectado depois de transar com a Elisa, que é aquela moça que ele conhece na casa do traficante. Ou seja, existe uma relação de espelhamento entre esses dois casais. Em um é o moço que transmite para a moça, e no outro casal é o contrário o que acontece. E esse espelhamento se intensifica quando nós percebemos que, assim como a Chris se sente atraída pela anomalia do Rob, eu não vou mencionar aqui que anomalias essas pessoas desenvolvem, mas enfim, assim como a Chris se sente atraída pela anomalia do Rob, o Keith se sente atraído pela anomalia da Elisa. Então veja que existe uma correspondência no padrão de comportamento desses dois casais, e é basicamente a partir dessas duas linhas narrativas que a gente vai acompanhando aqui a história de Black Hole. E com isso nós temos então que a menina mais popular da escola está bichada, assim como o pegador de todo aquele povo todo, que é o Rob. O pegador, ou seja, o sujeito mais importante ali nessa fase da adolescência naquela escola, é justamente a ponte que liga o grupo dessas pessoas marginalizadas ao grupo das pessoas que são aceitas na sociedade escolar. Ou seja, mesmo essas duas figuras que são as mais importantes dentro daquela sociedade escolar, mesmo essas duas figuras acabam sendo marginalizadas também, porque a manifestação que o Rob acabou desenvolvendo, ela podia ser facilmente escondida. Então ele conseguia transitar entre esses dois grupos, o dos marginalizados de fato
e o desses marginalizadores, digamos. E é claro que há nisso tudo a possibilidade de ver essa doença como uma alusão ao vírus do HIV, tanto pela época em que a narrativa transcorre, que como eu falei para vocês é meados da década de 70, quanto pela forma de transmissão desse vírus. Só que também é possível ver aqui na narrativa de Black Hole uma espécie de alegoria para o processo de amadurecimento próprio da adolescência, com tudo aquilo que esse processo acaba, enfim, trazendo consigo. Então, as mudanças de comportamento, as transformações no corpo, etc. e tal. Por conta disso, vários dos temas aqui dessa HQ vão se relacionar muito bem com essa fase da adolescência. Então, por exemplo, aqui em vários momentos é colocada a questão da descoberta sexual, da necessidade da aceitação e de se inserir em alguns grupos, e daí você tem também a temática do uso de drogas, as mudanças no corpo, que acabam gerando ali algum tipo de constrangimento, de humilhação e etc. O não lugar entre a vida infantil da criança e a vida do adulto, e daí graças a esse não lugar próprio da adolescência é que você tem esses personagens ocupando posições marginalizadas aqui na narrativa. Você tem aqui toda aquela ideia do medo do desconhecido e da mudança, a sensação de não pertencimento, a solidão e por aí vai. Portanto, me parece que a doença em si é apenas o ponto de partida para que o autor pudesse discutir como esses personagens se desenvolvem e se relacionam. De modo que, mais do que uma HQ de horror, Black Hole tem muito drama também. Ainda, e eu falei aqui uma HQ de horror no sentido em que ela nos choca, ela nos horroriza, essa narrativa aqui. Ainda que exista também um ou outro elementos ligados à esfera do terror ao longo do desenvolvimento do enredo. Então, o tempo todo, graças a essa confluência entre o horror e o drama, o tempo todo você fica esperando para saber como vai ser a vida desses personagens dali por diante, porque você tem desde aquela personagem que foge de casa para não ter de contar para os pais que está ali, enfim, que é portadora do vírus, até aquele personagem que transa com uma pessoa sem camisinha, mesmo sabendo que essa pessoa é portadora da doença e que, portanto, vai acabar, enfim, contraindo também o vírus. Ou seja, a doença não é um sinônimo do fim da liberdade sexual desses adolescentes, porque eles continuam transando. E é por isso que é muito limitante, digamos, é muito ingênuo pensar que há nisso apenas uma alusão ao HIV, porque como a gente sabe, a descoberta desse vírus, né, os primeiros casos acabaram ali, a epidemia que virou ali entre os anos 80 e 90, acabou refreando muito daquela liberdade sexual que vinha das décadas anteriores. Então, esse caráter próprio do HIV acaba se perdendo aqui quando a gente pensa no modo como esses personagens vão se relacionando, continuam se relacionando sexualmente uns com os outros. E para além disso tudo, você também tem um caráter alegórico nessas manifestações da doença, seja porque a maioria dessas manifestações tem algum tipo de conotação sexual, seja porque essas mesmas manifestações podem estar simbolizando alguma coisa na vida desses personagens. Então, por exemplo, você tem uma personagem que a mutação dela é que ela começa a ter umas feridas, e daí a partir dessas feridas ela consegue tirar a própria pele. Então veja que esse tirar a própria pele pode ser ali uma metáfora para se sentir exposta diante dessas mudanças todas que acontecem durante a adolescência. Ou então você tem ali um personagem que tem uma boca no pescoço, e essa boca fala enquanto ele está dormindo. E daí, graças a isso, você pode pensar ali essa boca como sendo uma necessidade desse inconsciente mesmo, desse personagem expressar aquilo que ele está sentindo, etc e tal. Então veja que todo esse aspecto da doença como algo, enfim, simbólico, digamos, acaba criando várias rimas e repetições imagéticas que vão reaparecendo ali sob diferentes aspectos, sobretudo quando esses personagens aqui estão sonhando ou delirando por causa das drogas, e esse caráter psicodélico, digamos, e onírico dessa narrativa acaba influenciando mesmo na estrutura da HQ,
porque acaba estabelecendo ali avanços e recuos temporais, de modo que você não sabe se alguma coisa que está sendo contada é um sonho, é uma lembrança, uma alucinação, ou se de fato está mesmo acontecendo, de maneira que esses personagens transitam o tempo todo entre a realidade, o sonho e o delírio, principalmente por conta dessa questão toda da temática das drogas, etc. E esse caos narrativo espelha muito bem a situação caótica vivida por esses personagens. E como são vários esses sujeitos aqui, né, são 4 personagens ali de maior destaque na narrativa, a cronologia da HQ acaba se embaralhando um pouco, porque cada pessoa vivencia aquilo de maneira diferente e processa essas mudanças no seu próprio tempo, digamos. E essas demarcações, então, caóticas no que diz respeito à temporalidade do enredo, não são nada óbvias, elas são sempre vagas e indiretas, como por exemplo aquele momento que eu mencionei no início do vídeo, em que uma menina pega ali um disco, e é um disco do David Bowie, que foi lançado em 74, etc e tal. E mesmo naquela comunidade alternativa formada pelos adolescentes que foram marginalizados do grupo escolar, mesmo aquela comunidade alternativa não é totalmente tranquila e acolhedora, já que várias coisas muito estranhas começaram a acontecer por ali, de modo que paira no ar um clima de medo e desconfiança constantes, o que novamente é algo muito característico da adolescência. E cabe ainda comentar, evidentemente, um pouco aqui, enfim, sendo isso uma HQ, cabe comentar um pouquinho sobre o traço deste autor, e daí eu tenho que tomar cuidado. Vocês não se importem, porque pode ser que vocês vejam aí um pintinho, os seios da moça, etc e tal, tá? Enfim, mas perceba que o traço desse autor é uma coisa bastante característica, digamos, né? Um traço bem diferente, e que é um traço que ao mesmo tempo é bem simples, com linhas ali fixas e rígidas, digamos, o que torna ainda mais chocante essas manifestações da doença, de modo que a questão do grotesco é uma constante nessa HQ, mas por outro lado, graças a esse surgimento do grotesco em alguns momentos do enredo, esse traço simples ele vai aos poucos se tornando cada vez mais complexo conforme a narrativa avança. Enfim, eu vou mostrar mais um pouquinho aqui para vocês. Eu espero que vocês não vejam nenhum spoiler aí do que acontece. Mas, enfim, além disso tudo, pensando ainda no traço do autor, do Charles Burns, existe aqui um contraste muito forte entre o preto e o branco, como vocês puderam perceber, talvez porque a cor preta funcione muito bem para tornar visível aquele niilismo ao qual me referi no início do vídeo, que diz respeito então a esse lado obscuro, a esse lado mais desconhecido dos personagens, bem como aquele vazio que marca toda essa época aqui representada. Tanto, olha só, começou a chover, mas enfim, tanto que mesmo durante o dia, o Charles Burns acaba usando bastante da cor preta, o que torna todos os ambientes aqui pelos quais transitam esses personagens bastante claustrofóbicos, o que, novamente, serve muito bem para poder para poder representar a adolescência aqui visualmente nessa HQ. Inclusive, talvez por isso mesmo seja ótimo que não se explique muito sobre a doença, porque isso acaba permitindo essa leitura mais ambígua, digamos, que relaciona esse tal desse vírus tanto à adolescência em si quanto ao HIV. Então me parece que essa falta de explicação acaba sendo bastante útil para o desenvolvimento da narrativa. Não por acaso, o nome da HQ, se a gente fosse traduzir, seria Buraco Negro, que pode ser essa fase da vida, pode ser essa doença, pode ser essa situação caótica em que esses personagens estão inseridos, pode ser aquele vazio da época, pode ser aqui a imagem da vagina que se repete em vários momentos ao longo da narrativa, como por exemplo, você já começa o livro com essa imagem aqui, aí depois você tem ela se repetindo aqui, nesse sapo, enfim.
né? Então veja que são várias rimas. É a isso que eu estava me referindo quando eu comentei sobre as rimas visuais aqui presentes. Então veja que esse buraco negro ele pode englobar vários dos elementos narrativos. Então por todas essas coisas é evidente que eu gostei bastante da experiência de ter lido aqui Black Hole, e fica, portanto, a minha recomendação para que você também entre em contato com esse texto. É claro que é um texto bastante gráfico, digamos, bastante explícito, para que você saia passando aí para todos os adolescentes que você conheça. Mas eu sugiro que você passe esse texto mesmo assim para algum adolescente aí da sua vida, porque eu acho que a gente tem que dar esse direito das pessoas terem acesso a esse tipo de coisa, sobretudo porque essa narrativa diz muito respeito ao período da adolescência. Então, é quase um crime que os adolescentes não possam entrar em contato com textos como esses, mas já fica aqui o meu aviso de que algumas cenas aqui são bastante chocantes, perturbadoras, etc e tal. A temática das drogas e do sexo é bastante presente aqui, porque é presente na vida de todo, ou da maioria, dos adolescentes por aí afora, não é verdade? Enfim, novamente, fica aqui a minha recomendação. Vou deixar lá embaixo o link para onde você pode comprar aqui, e daí comprando pelo link você me ajuda e aquela coisa toda. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e de compartilhar. Caso não tenha gostado, não deixe de dizer lá embaixo por que não gostou. Se você está inscrito no canal, muito obrigado pela sua inscrição. Caso não esteja inscrito, considere se inscrever também lá embaixo. Um amplex para vocês todos. Até o próximo vídeo e tchau.